Olá, meus amigos da Casa do Caminho. Espero que todos estejam bem. Desde já receba o nosso abraço. Aqui quem fala é Evandro Centro Espírita Irmã Clara. Mais uma vez aí feliz pela oportunidade de estudar com todos vocês. Mais um tema sobre a luz da doutrina espírita. Hoje o nosso tema também é muito interessante. O tesouro da disciplina, a dificuldade em seguir os bons conselhos. Então, que desde já possamos todos estar envolvidos nas vibrações do nosso irmão maior Jesus, que os benfeitores amigos nos inspirem para que possamos refletir sobre esse tema, todos juntos, aprendendo todos juntos. E é muito interessante esse pensamento da disciplina ser um tesouro. Achei muito interessante, porque já nos passa a ideia desde o início de algo que precisamos buscar, algo que está escondido, algo que precisamos aí de repente explorar para que possa vir à tona. Nos passa também a ideia de riqueza, algo que vai nos agregar também, vai nos enriquecer, algo valioso. Então, dentro dessa nossa expedição em busca desse tesouro, que é a disciplina, vamos aí chamar o nosso viajante mais experiente, nosso guia e modelo Jesus, conforme nos afirma os Espíritos na questão 625, para que ele mesmo possa estar nos dando as primeiras dicas dentro dessa busca desse tesouro. Através do mapa, então, que é o Evangelho, possamos contar com Jesus para que ele mesmo possa nos dar esses primeiros passos aí dentro dessa reflexão. E não só, vamos também utilizar aí a bússola da doutrina espírita, para que a gente possa chegar com mais segurança dentro desse solo que é as nossas almas, né? Então, logo no início, nós vamos achar aí dentro da orientação de Jesus algo sobre um tesouro. A gente poderia fazer uma reflexão a respeito disso, logo para a introdução. Então, ele diz para que a gente não acumule os tesouros da terra, porque as traças podem roer, a ferrugem pode tomar esse tesouro, ou ainda os ladrões podem desenterrá-lo e levá-lo também. E aí ele ainda completa com essa orientação aqui que todos nós já conhecemos e que é muito rica. De onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Dando luz aí àquilo que nós damos importância, aquilo que toma o nosso foco de atenção, aquilo que dedicamos o nosso real esforço. Então, para que a gente possa explorar esse solo das nossas almas, primeiro precisamos admitir a nossa condição de espíritos ainda em evolução, caminhando, aprendendo, e o desafio que é colocar como um tesouro, algo de importante, a nossa transformação moral, espiritual, dentro desse caminho, dessa jornada da nossa evolução. Quando já entendemos que a nossa transformação, a nossa evolução realmente é o nosso tesouro, porque as traças não conseguem alcançar, né, os ladrões, esse a gente leva para onde a gente for, daqui ou mais além, os nossos tesouros acumulados, aí sim a gente começa a direcionar as nossas energias para onde realmente faz sentido. Né? Estamos na Terra, precisamos vivenciar as coisas da Terra enquanto encarnados, porém é preciso angariar esses tesouros espirituais. Então, para que a gente possa adentrar
ou descobrir dentro desse baú de tesouros aí as virtudes, a gente precisa também chamar dentro dessa conversa Emmanuel, benfeitor amigo, que nos traz aí também um direcionamento bem interessante para que a gente possa identificar mais para frente aí a questão da disciplina. Ele traz no livro Pensamento e Vida um texto do capítulo 2 que fala sobre a vontade. Porque dentro do processo da disciplina, precisamos primeiro impulsionar essa vontade para que aí depois a gente realmente internalize essa disciplina, depois que a gente identificar a importância, para que a gente possa concretizar os hábitos e depois realmente internalizar, exteriorizar dentro das escolhas e do nossa mudança de comportamento, com o auxílio da vontade canalizada na disciplina, na mudança de hábito, aí sim a gente consiga angariar certas virtudes que são de extrema importância para o nosso aprimoramento espiritual. Então, dentro desse texto, achei bem interessante estar trazendo nessa nossa reflexão de hoje, porque ele conversa bastante nesse sentido. Emmanuel faz uma comparação como nossa mente sendo um grande escritório, onde dentro desse escritório são realizados muitos serviços, onde existem muitas sessões e serviços na palavra dele. Ele fala que dentro dessas sessões temos aí a sessão do desejo, a da inteligência, da imaginação e da memória, entre muitos outros. Dentro da sessão ou departamento do desejo, ele coloca que ali a gente expressa o que é o nosso foco momentâneo, o que você gostaria, o que você queria alcançar, mas que esse ainda não é a realização. Isso é a expectativa, né? Ah, eu queria, eu preciso, e desde as coisas mais simples às mais complexas, né? Desde as e dentro da nossa condição de espírito ainda em evolução, é muito diversificado, porque às vezes o que é simples para mim é complexo para o outro e vice-versa. Então, vale a recomendação de Jesus mesmo. Onde está o seu tesouro? Então, para uns, algumas coisas seriam mais fáceis, para outros seriam mais difíceis, mas dentro da condição do nosso planeta, estamos mais ou menos dentro das mesmas necessidades, né? Uns mais umas, outros mais outras, mas em essência são quase as mesmas, né? Então, dentro na parte dos desejos, desejamos as coisas que entendemos que seriam boas para a gente, e aí dentro disso cabe também uma reflexão sobre o necessário e o supérfluo, cabe uma reflexão também sobre como Deus, que nos dá até o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas, não dá tudo o que nós pedimos, mas possibilita tudo o que precisamos para nosso adiantamento. Então imagina se ele fosse dar tudo o que pedimos. Como crianças, né, espirituais, a gente ainda pede um monte de coisa que pra gente a gente acha que faz sentido, que vai resolver, né? Então dentro do desejo a gente pede tudo, a gente especula várias situações. E como eu falei, de coisas mais simples a mais complexas, desde um hábito alimentar, a gente preciso melhorar a minha alimentação dentro do campo da saúde, preciso começar a fazer uma caminhada. Então, mesmo entendendo que pode ser uma necessidade que faça sentido, né, sendo aí para a saúde, a gente ainda fica na parte do desejo, mas ainda não é, vamos dizer assim, a realização do que se precisa ser feito.
Então a gente fica especulando. São vários desejos que a gente tem dentro dessa reflexão. Umas fazem mais sentido, outras não fazem tanto sentido assim, mas está dentro dessa seção aí, do desejo, segundo Emmanuel. Depois ele fala da inteligência, como sendo também uma dessas seções, ou um desses departamentos, aí onde a gente tem o conhecimento e tem também a condição de desenvolver as habilidades para que de repente se busque aquilo que se deseja. Muitas das vezes, nas primeiras dificuldades, já estacionamos. Ah, eu queria fazer isso, tá aí o desejo. Mas eu preciso de tal habilidade, de tal conhecimento. E às vezes até inicio, né? Até começo a explorar tal conhecimento, começo a descobrir e desenvolver tal habilidade, mas começou a ficar difícil, a gente já não sei se eu quero não. Então, tudo que depende da questão da inteligência, que é a ferramenta, né, que a gente tem para desenvolver, para desenvolver as habilidades e competências, está dentro dessa seção, só que ainda assim precisaria da gente ter o impulso de se fazer, de se buscar. Então, ainda se tem o desejo, onde eu tenho a expectativa, tem a inteligência, que talvez seja um possível planejamento de onde se quer chegar. E avançando mais para frente, ele fala da imaginação, que é a parte da criação, né? Que é a parte da criação, que tem também a possibilidade de aflorar a nossa sensibilidade, porque dentro da imaginação nós temos a possibilidade de criar um mundo que seria o ideal para nós, dentro da nossa área de conforto. Ah, como seria bom se fosse assim. Ah, como seria bom se... E ainda envolvemos, de repente, outras pessoas. Ah, como seria bom se tal pessoa não fosse tão assim. E aí, dentro desse nosso imaginário, dessa nossa projeção de mundo ideal, temos também as nossas fugas. De repente, onde um dia mais difícil, eu, através, de repente, em busca da arte, que está dentro dessa parte do imaginário, aflora também a nossa sensibilidade. De repente, uma leitura, um filme que se assiste, uma música que se escuta, uma peça de teatro. Nessa parte da imaginação está também essa parte de sensibilidade que se aflora conforme os estímulos exteriores, segundo Emmanuel. E temos também a seção da memória, que é aí sim onde fica arquivado, né, o acúmulo das experiências, tanto positivas como negativas. E gerenciando todas essas sessões ou todos os departamentos, diz ele que tem a vontade. A vontade, que é... Ele faz uma colocação bem interessante. Ele coloca aqui que na vontade dispomos do poderoso botão do movimento da inércia, que sem a vontade o desejo pode cair em enganos, que custará séculos de reparação. A inteligência pode titubear e se aprisionar na criminalidade. São as mentes, né, que a gente vê que são tão inteligentes, mas que acabam focando o coração, como diz Jesus, para outras finalidades que não a do bem coletivo, bem individual, consequentemente do planeta, né? Ele coloca que a imaginação pode criar monstros na sombra. Ou seja, dentro desse mundo perfeito, a gente pode até criar situações que ficaremos constrangidos porque a gente sabe que o pensamento também é vida. Então, por mais que eu não execute determinado pensamento dentro do campo da imaginação, se ele não for bem direcionado, só de pensar o mal,
eu já me comprometo. E ele fala da memória, mesmo seguindo na função, cairá em relaxamento, porque fica ali depositado, é um arquivo. Então você alimenta de coisas boas ou más. E se as experiências forem só negativas, ficará alimentada ali de sentimentos que não são positivos para nosso aprimoramento espiritual. E por que associamos a questão da disciplina com a vontade? Quando a gente vai ali pedir orientação para a nossa bússola, a doutrina espírita, a gente vai lá na questão 909, melhor dizendo, onde Kardec faz uma pergunta que eu tenho certeza que também, quando a gente passa os olhos por ela, pela resposta, dá até assim um certo incômodo, né? Justamente por mexer, vamos dizer assim, com a nossa área onde está escondido o tesouro. Então, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E aí os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Vejam vocês, hein? Vou repetir: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Eles ainda fazem um comentário adicional: ah, como são poucos os que se esforçam. Não dá um certo mal-estar, sabendo que muitas vezes a gente, com um pouco mais de esforço, poderia estar modificando o nosso sentido de vontade. É muito interessante, né? Mas aí, para nos dar um certo conforto, vamos dizer assim, tem também uma colocação da Joana de Ângeles sobre a vontade, que ela conta que a vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Isso dá um certo acalento, porque é possível que muitas vezes a gente tenha uma vontade, mas de repente não é uma vontade muito grande, vamos dizer assim, é uma vontade, é uma vontadinha, uma vontadezinha, não é aquilo ainda que seria o ideal para alcançar, mas ela deixa subentendido que pela repetição desse algo que a gente procura buscar, pela repetição desse exercício, a gente acaba buscando a disciplina, acaba gerando hábito e futuramente teremos aí a virtude desse algo, desde que claro que falando nesse sentido da nossa transformação, né, dentro da nossa reflexão. Então, se algo hoje é difícil, a gente precisa persistir dentro do campo da primeiramente, né, como diz o Emmanuel, apertar esse botão da vontade para que a gente aperte o botão ou vire a chave ou dê esse primeiro passo, para que aí canalizando essa vontade dentro da disciplina, repetindo, depois repetindo com mais intensidade, como, né, dentro do sentimento de querer realizar, essa transformação se torne aí algo habitual. Daqui a pouco passa a ser natural e aí já é entendido como uma virtude. Então, dentro dessas virtudes, a paciência, né, a questão da própria caridade, são todas virtudes que podemos exercitar no dia a dia, podemos aos poucos ir descobrindo esse tesouro em nós, porque já está em nós, a gente só precisa estar descobrindo, a gente só precisa estar explorando, porque como nos diz aí o texto, como a própria orientação de Jesus,
a partir do momento que identificamos onde está esse tesouro, ali também estará o nosso coração. Então a gente precisa se esforçar para descobrir exatamente essas virtudes que estão em nós e precisamos aí explorar todos esses caminhos dentro do processo para que a gente realmente depois desfrute de tudo isso. Os espíritos, no caso, afirmam toda essa nossa reflexão do esforço para poder estar buscando dentro da vontade a disciplina, que isso é reconhecido, né? Na questão 893, Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem a segunda intenção. A mais meritória, olha, vejam vocês, a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, dentro desse mesmo raciocínio, é interessante, isso dá um certo afago, por quê? Pelo reconhecimento desse esforço, mesmo que no início seja doloroso para a gente, essa mudança, transformação, né? Esse processo de mudança seja doloroso, adquirir essa disciplina de estar buscando o algo melhor, seja dentro dos comportamentos de alimentação, de exercício físico, mas também dos tesouros espirituais, da paciência, da caridade, da resignação, de tudo que a gente precisa, vamos dizer assim, ressignificar em nós, dentro apoiados pela ferramenta aí da vontade. Então há um certo mérito para que a gente possa se esforçar. Aliás, é uma colocação de Kardec também. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para trabalhar e minimizar as suas más tendências. Então, hoje sendo melhor que ontem e amanhã se esforçando para sermos melhores que hoje fomos, no caso. Então, é sempre um desafio, mas, como a gente já falou, despertando o botão da vontade, canalizando essa vontade para a disciplina, de pensamentos, de atitudes, automaticamente, aí sim que criaremos aí condição de recebermos os bons conselhos dos bons espíritos, os nossos mentores amigos, que nos auxiliam diretamente ou indiretamente dentro da nossa condição de encarnados, seja durante o sono físico, seja durante uma conversa no dia a dia, seja uma leitura. São os bons conselhos que chegam. E seja até dentro das vivências de experiências pessoais. Me recordo aqui de uma história antiga que alguns devem conhecer já também, de um casal um casal jovem, né? E de repente eles, como a gente sabe, todo o início é difícil e eles estavam passando por um início bem complicado dentro das suas carências materiais. E aí o esposo fala para a esposa: olha, eu vou fazer o seguinte, vou procurar emprego fora e não volto para casa até ter acumulado o suficiente para que a gente possa ter uma vida digna. E então a esposa aceita a condição e ele faz uma promessa para ela que voltaria já em condições de lhe dar essa vida melhor. E só cobraria dela uma coisa: a fidelidade, porque ele também seria fiel a ela.
E assim acontece, dentro dos combinados, né? Ele seguiu procurando trabalho em várias regiões e muito longe de casa, ele acaba arrumando emprego numa fazenda. Então o combinado dele com o fazendeiro era o seguinte: falou, olha, eu vou trabalhar para o senhor, só que eu não quero receber salário mensalmente. O senhor acumule tudo que eu tiver de ganhar aí, e quando eu chegar no momento que eu entender que já acumulei o suficiente para voltar para minha família, o senhor já me disponibiliza então esse pagamento e eu vou me embora, volto para minha família. E conversaram, o fazendeiro também achou a proposta interessante, falou, tudo bem então. Só que nisso o tempo vai passando. Passaram-se alguns anos, 5, 10, 15 anos, 20 anos se passaram. E aí, esse homem, já um pouco maduro, chama o seu patrão e fala, olha, acredito que depois desse tempo todo, até pela experiência que eu angariei aqui trabalhando com o senhor, já está na hora de eu voltar para casa. Sinto até que já passou esse tempo, mas, enfim, também tinha as obrigações aqui para cumprir. Não poderia faltar também com o senhor que me deu a oportunidade. Aí o patrão diz a ele, justo, já deu esse tempo todo, eu sempre imaginei quando chegaria esse dia. Então, eu tenho uma proposta para lhe fazer também. Eu posso lhe dar o pagamento de todo esse tempo que você trabalhou comigo, ou posso também te dar 3 conselhos de vida que seriam extremamente importantes para você viver o resto da sua vida com sua esposa e sua família, no caso. E aí o homem pensou, já tinha gerado uma certa amizade, certo respeito pelo patrão, pela sua postura, e disse, olha, então tudo bem, o que eu quero mesmo é voltar para casa, saber como está minha esposa, eu aceito os conselhos. Então o homem disse a ele, o patrão, o primeiro conselho, não tome atalhos, isso pode custar a sua vida. O segundo conselho, não tenha curiosidade para as coisas que são ruins. Isso também pode tirar oportunidades preciosas para a sua vida. E o terceiro conselho, não tome nenhuma atitude por impulso, principalmente quando estiver nervoso. O homem pensou, não, realmente são conselhos sábios. E o chefe, então, antes de se despedir, deu uma cesta com 3 pães para ele e disse, quando você chegar em casa, sente com a sua esposa, faça uma prece de agradecimento e coma esses pães com a sua esposa. Ele pegou, aceitou de bom coração e seguiu. No meio do caminho, então já vou retornando, ele encontra alguém que lhe diz, olha, você está indo para onde? Ah, preciso ir para tal lugar. Ah, mas não vai por lá não, vai por aqui, porque por aqui você ganha pelo menos uns 2 dias de caminhada a menos. Aí ele falou, é mesmo, tal. Agradeceu, já estava indo pelo caminho indicado e de repente lembrou do primeiro conselho, não tome atalhos. Então ele volta e continua seguindo o seu caminho normal. Depois ele fica sabendo por populares que a estrada que ele ia tomar como atalho era cheia de ladrões e que muitos estavam sendo assaltados naquele caminho. Então ele chega até uma certa hospedaria e, muito cansado, pede abrigo, né? E o dono da hospedaria fala, olha, não tenho quarto vago na verdade, tem um quartinho só, mas enfim, é só o que eu tenho para te oferecer hoje. Pode ser?
Aí ele tão cansado diz, pode ser sim. E adentra, vai fazer a sua higiene pessoal. E no meio da noite ele escuta gritos no corredor. Então ele acorda assustado. Então ele pensa em abrir a porta para ver o que está acontecendo, mas lembrou do segundo conselho e falou: não, deixa isso para lá, não é problema meu, deixa para lá, não vou ficar. Enfim, vou tentar voltar a dormir. Então quando foi pela manhã, ele agradece a hospedagem e fala com o proprietário da hospedaria, que lhe diz: olha, graças a Deus o senhor não saiu do seu quarto. Eu tenho um filho que constantemente tem surto e ontem ele pegou um hóspede que estava no corredor. Infelizmente acabou machucando bastante esse hóspede. Eu tenho até que ir para o hospital agora porque o hóspede está correndo risco de morrer, dada os danos, né, da agressão física. E aí ele respira fundo e continua a sua jornada. Então, chegando em cá, próximo de casa, ele já muito ansioso, né? Saber como que ia estar a esposa, como que ela o receberia depois de todo esse tempo. Quando ele se aproxima do quintal, ele vê a esposa. Como ela estava linda. Todos os anos passados ainda deixaram ela mais bonita. E ele teve o impulso de correr para ir abraçar. Mas se segurou, porque ele de repente viu uma movimentação estranha no quintal da casa e tinha um homem lá. Tinha um jovem lá que aparentemente estava também cuidando da casa e o impulso que ele teve foi de raiva, porque a única coisa que ele pediu para a esposa foi que fosse fiel a ele. E ele então falou: nossa, ela não me respeitou, eu respeitei ela todos esses anos. Enfim, teve todas as injúrias que, vamos dizer assim, normalmente a gente teria como impulso pro mal, né? Então ele ameaçou ir lá, vou acabar com tudo isso. Teve aquele impulso de repente até acabar com a vida da esposa, que aparentemente tinha traído. Enfim. Então ele se recolhe para a estrada para pensar melhor, porque ele pensou no terceiro conselho: não tomar nenhuma atitude por impulso, principalmente nervoso. Então ele, no outro dia mais calmo, falou: vou embora, nunca mais eu apareço lá, mas eu quero que ela saiba que eu voltei e que eu vi. Então quando ele bate a porta, a esposa, por um impulso de alegria, o abraça e ele já repele: não, eu vi tudo ontem, sei que tem um homem aqui já morando com você. E ela explica para ele que na verdade esse jovem homem, era o filho dele, porque quando ele partiu, ela estava grávida e descobriu somente depois. Então ele desfaz o mal entendido e, como recomendação do seu patrão, pega os pães, faz uma prece e na hora que vai partir os pães para poder comer com a família, descobre que o seu chefe havia colocado também todo o seu dinheiro dentro desses pães, para que ele pudesse então gozar sua vida com a sua família agora, mais completa com o filho. História longa, mais antiga, mas muito valiosa para a nossa reflexão, porque são os conselhos. Se ele não tivesse seguido os conselhos, uma vez que ele estava já determinado, já tinha vontade, tinha tido a disciplina durante todos esses anos, estava com o tesouro dele estava em voltar para sua família, para sua esposa, mas por muito pouco ele se deixa levar, assim como acontece conosco. Às vezes, um impulso, uma escolha, um comportamento equivocado nos sai caro, perdemos a encarnação. Então, que a gente possa
inspirado em tudo que os nossos benfeitores trouxeram, Emmanuel, Joana de Ângeles, principalmente Jesus e Kardec, lembrando de uma frase do Chico: a disciplina não é a grade, é a chave da porta. Então precisamos entender que, impulsionados pela vontade, canalizando a disciplina dentro das nossas atitudes, das nossas ações, só temos mais a ganhar, explorando esse tesouro em nós mesmos, para que a gente possa desenvolver essas nossas virtudes, que dentro do potencial do espírito são tantas ainda, que precisamos explorar e conhecer, não é mesmo, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estudo e que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção.